Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Matemática para a Polícia Militar do Estado do Paraná e Banca UFPR. Então, mas antes da gente começar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no Mais Militar no YouTube. Além disso, nos segue lá no Instagram para você ficar ciente e saber tudo sobre os concursos que ocorrem no Paraná, região sul e sudeste do país. Então, vem com a gente, vamos lá para mais uma aula do nosso curso de Matemática. Agora a gente vai falar sobre equações e sistemas. Cara, isso aqui não cai na tua prova, ele despenca, tá? Principalmente sistema linear, vem muito forte, e para a gente poder fazer sistema, a gente tem que saber o que é uma equação, tá? Primeiro ponto, vamos lá. O que é uma equação, gente? Uma equação nada mais é do que uma igualdade, tá? Entre duas situações. Vamos lá. Vamos imaginar aqui na época, quem for da época, né? Mas para vocês aí que eu acho que são bem novinhos, estão querendo aí o concurso, quem tem aí perto dos seus 25, 30 anos, lembra que na feira tem aquela balança onde você de um lado coloca os pesos de metal e do outro lado você coloca o que você quer comprar. E aí ele vai equacionar, vai ficar na mesma medida lá, e aí você vai dar o peso. Então basicamente uma equação, tá? Uma equação é uma igualdade, ok? E aí, o que acontece? A equação, ela aqui do primeiro grau, ela tem um grau 1, certo? Por isso que ela é do primeiro grau, óbvio. E ela pode ser apresentada da seguinte forma: ax mais b igual a 0. Positivo? Então assim, cuidado. Uma equação, ela é diferente de uma função, tá? Quem tem gráfico, quem assume o comportamento, no caso linear, é uma função. Aqui a gente está trabalhando a ideia da equação. E claro, a função, ela utiliza de meios da equação para você poder resolvê-las. Mas aí a gente não vai entrar nessa situação porque o nosso edital pede equação do primeiro grau. Mas claro que a gente vai dar umas noções aqui para vocês nas questões de função e vai dar tudo certo, tá? E aí, ó, o grau aqui, ele é dado por causa do 1 aqui, ó, do x, tá? Então quem dá o grau da equação é a incógnita que você tem lá. Ok? Então fica ligado aí que a gente já tem o primeiro conhecimento de equação para daí a gente poder resolver questões, tá? E os sistemas? Como já diz o nome, sistemas lineares são equações de duas ou mais incógnitas, tá? Duas ou mais incógnitas trabalhados em linha. Para a gente poder trabalhar a equação, tá? Quando a gente trabalha uma equação simples, se você só pode ter uma incógnita, se você tiver mais que duas incógnitas para uma única equação, você não consegue resolvê-la. Se você tiver duas incógnitas, você vai precisar de pelo menos duas equações lá para você poder resolvê-las. Então, a gente vai ter mais ou menos assim, ó, isso aqui, ó. X mais y igual a um determinado valor b qualquer, e x ou 2x menos 2y igual a um valor z qualquer. Tá? Então a gente vai ter mais ou menos isso. Nós temos duas equações trabalhadas no sistema de linha, e aí a gente vai ter pelo menos três formas de resolver. Vou te dar três caminhos para você resolver aqui, certo? E esses caminhos você vai resolver melhor. Eu gosto muito de um dos métodos, eu vou mostrar para vocês qual é o método que eu mais gosto de utilizar, e aí vocês vão poder ter ferramentas, vão acrescentar na sua caixa de ferramentas para você poder resolver na sua prova. E quem é que vai dizer qual é a melhor ferramenta para resolver na prova? É a questão, tá? Então a questão é quem vai dizer aquilo que você deve utilizar na hora da prova. Então vamos lá. Método de resoluções, vamos começar pelo método da adição. E para mim, esse é o método que eu mais gosto de fazer, tá? Esse é o método que eu mais gosto. Então, vamos pensar aqui num valor seguinte. 2x mais 3y igual, tá? Igual a 8, ok? E aqui, 3x mais 2y igual a 7. Então veja bem, quando eu tenho essa situação aqui, ok?
eu vou trabalhar esse sistema em linha. E o que que condiz, o que que vai me dizer que eu vou fazer para o método da adição dar certo? Basicamente, eu tenho que adicionar quem é x com quem é x, quem é y com quem é y, e quem é um número inteiro com um número inteiro, tá? Só que é o seguinte, eu vou precisar, se eu fizer só essa soma aqui básica, então, por exemplo, 2x mais 3x eu tenho 5x, mais 3y mais 2y, 5y, igual a 15. Fazendo isso aqui, eu não tenho como resolver ainda, por quê? Porque eu tenho duas incógnitas e uma equação. Então, eu apago tudo isso aqui e eu tenho que forçar, eu tenho que cancelar uma das duas incógnitas. E como é que eu posso fazer isso aqui? Essa aqui, gente, é a pior situação que pode acontecer. Qual é a ideia? É você multiplicar um valor em cima ou embaixo, ou dividir, tanto faz, tá? Com o sinal trocado. E aí você vai poder cancelar essa situação. Mas imagine só, se eu quiser cancelar o x, eu não tenho um número inteiro para poder facilitar, que eu multiplico 2 por 3, e aí, que eu multiplico 2 e chegue no 3 com um sinal oposto. Teria que ser o menos 1,5. Mas aí fica um negócio, poxa, ruim. Então o que eu vou fazer? Quando eu tenho essa situação aqui, eu vou multiplicar toda a equação de cima, tá? Toda a equação de cima, pelo valor de baixo. Então, se eu quero cancelar o x, eu vou multiplicar essa de cima aqui por 3, tá? Por 3. E embaixo, eu vou multiplicar, ó, aqui é o 3, eu multipliquei aqui em cima por 3. Aqui é o 2, eu vou multiplicar aqui por 2. Só que é o seguinte, qualquer um dos dois, tá? Qualquer um dos dois tem que estar com o sinal trocado. Pode ser o 3 ou o 2. Eu vou inverter o sinal aqui do 2, tá? E aí, vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos multiplicar todo mundo, então aplicar a propriedade distributiva aqui, ó, da multiplicação, e aí a gente vai colocar aqui embaixo. Então, pessoal, tenho 3 vezes 2x, eu vou ter 6x, mais 3 vezes 3 vai dar 9y, igual a 3 vezes 8, 24. E aqui eu vou ter também que fazer a mesma coisa, esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse. Então, menos 2 vezes menos 3x vai ficar menos 6x. Menos 2 vezes mais 2 vai ficar menos 4y. Igual a menos 2 vezes mais 7 vai ficar igual a menos 14. Então, veja só. Agora aqui eu consigo somar, no caso, subtrair e cancelar uma incógnita. Então, veja bem, o que é que eu vou fazer agora? Vou cancelar esse 6x com esse menos 6x, porque vai dar 0. Vou fazer 9 menos 4, vai dar 5y. Igual a 24 menos 14, vai dar 10. Então, o y vai ser igual a 10 dividido por 5. Logo, o meu y vai ser igual a 2. Opa, achei o meu valor 2 aqui. Beleza? Então, eu agora quero achar o valor de x. O que é que eu faço? Cara, se eu quero achar o valor de x, é só eu substituir o x ou aqui ou aqui. Tanto faz. Eu vou substituir no primeiro, tá bom? Então, veja bem. Perdão, eu tenho que substituir y, tá? Eu vou substituir y aqui. Então, vou ficar aqui com a seguinte situação. Vou ficar com 2x mais 3 vezes... Quem é y? Y eu já achei que é 2. Então, 3 vezes 2 igual a 8. Então, eu vou ficar aqui com 2x, vai ser 2x mais 6 igual a 8. Então, 2x vai ser igual a 8. Se esse está positivo aqui, eu vou passar para o outro lado negativo. Menos 6. Então, 2x vai ser igual a 8 menos 6 dá 2. X vai ser igual a 2 dividido por 2. X igual a 1. Então, aqui eu já tenho o meu valor do x. Então, eu achei x e y igual a 1. Tá? Então, veja bem. Qualquer um dos três métodos que você utilizar vai ter que dar o mesmo valor. Então, fica ligado, tá bom? Vamos fazer agora, vamos para o próximo método e vamos utilizar a mesma equação, tá? O mesmo sistema linear que nós temos aqui. Então, veja bem, vamos lá. Vamos utilizar agora o método da substituição. O que é que diz o método da substituição? Basicamente, que a gente tem que substituir. Então, vamos lá. Vamos relembrar aqui o que a gente fez. A gente pegou aqui, fez 2x mais 3y igual a 8 e 3x mais 2y igual a 7. Então aqui, gente, eu vou ter que
pegar um desses dois aqui e eu vou colocar ele e vou colocar uma incógnita em evidência. Então, eu vou pegar essa primeira equação aqui e vou evidenciar o y. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar y sozinho de um lado e vou passar todo mundo para o outro lado, respeitando as trocas de sinal. Então, veja bem, eu vou ficar aqui com 3y. Opa, deixa eu apagar de cor. Vou ficar aqui com 3y vai ser igual a 8 menos 2x. Então, o y vai ser igual. Se esse aqui está multiplicando, ele vai passar para o outro lado aqui, ó, dividindo. 8 menos 2x dividido por 3. Pronto. Agora aqui eu já tenho quem é y. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor de y aqui e eu vou substituir aqui, ó. E aí eu vou conseguir encontrar o valor de x. Então, veja bem, eu vou ficar aqui com 3x mais 2 vezes, abro parênteses, ok? 8 menos 2x dividido por 3 igual a 7. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou aplicar a propriedade distributiva aqui, ó, nesses dois. Então, eu vou ficar aqui com 3x mais 2 vezes 8, 16, menos 2 vezes 2, menos 2, menos 4x, todo mundo dividido por 3, ok? Isso aqui vai ser igual a 7. E agora o que é que eu faço, gente? O que é que eu vou fazer? Como eu tenho esse 3 aqui no denominador, eu vou multiplicar todo mundo por menos 3. Perdão. Eu vou multiplicar todo mundo por 3. Por quê? Porque eu vou sumir com esse 3 daqui. Então, esse vai, esse aqui vai e esse aqui vai. Então, veja bem. 3 vezes 3 dá 9. Então, aqui eu vou ficar com 9x. Mas, esse 3 aqui, esse 3 daqui, vai cancelar com esse 3 daqui. Então, eu vou ficar com mais 16 menos 4x. Igual a 3 vezes 7, 21. Então, esse 16 daqui, eu vou passar para o outro lado. E 9x menos 4x vai ficar 5x. 21 igual a 21 menos 16. Logo, o que é que eu vou ficar aqui? Aqui para cima. O que é que eu vou ficar aqui? Eu vou ficar com x igual a 21 menos 16, dá 5, dividido por 5, porque o 5 que estava multiplicando x passa para o outro lado dividindo. Então, x vai ser igual a 1. Já achei o valor 1, que era o que a gente achou da outra forma. E agora é só eu substituir. Então, eu vou pegar esse 1 daqui e vou substituir aqui. Então, vamos trocar de cor novamente. O que a gente vai ter aqui agora? Y igual a 8 menos 2 vezes 1 dividido por 3. Y vai ser igual a 8 menos 2, porque 2 vezes 1 dá 2, dividido por 3. Então, y igual a 8 menos 2 dá 6, dividido por 3. Logo aqui, ó, y igual a 2. Também chegamos ao mesmo resultado. Então, independente do resultado que você utilizar, tá? Perdão, independente do método que você utilizar, tem que dar o mesmo valor, ok? E o terceiro método que existe aí, né, que a gente pode utilizar, que são os mais usados, como é que a gente pode fazer aqui? Vamos utilizar a mesma situação, tá? 2x mais 3y igual a 8, 3x mais 2y igual a 7. Aqui a gente já viu que ficou o quê? Y igual a 8 menos 2x dividido por 3. A ideia daqui agora é como a gente vai comparar, a gente deixar todo mundo em função da mesma incógnita. Então, se eu já tenho aqui um y em evidência, essa aqui de baixo eu tenho que também colocar o y em evidência. Então, eu vou ficar aqui com 2y igual a 7 menos 3x, e logo y vai ser igual a 7 menos 3x dividido por 2. Professor, como é que eu vou saber qual método eu vou utilizar? Cara, sua questão quem vai dizer. Então, assim, calma, relaxa o coração que vai dar tudo certo. Então, veja bem, o que nós vamos ter aqui agora? Vamos comparar. O que é comparar algo? É igualar, colocar um do lado do outro. Então, eu tenho que y é igual, concordam que y é igual a y? É a mesma coisa que 1 ser igual a 1. Então, eu vou usar aqui esse y e esse outro y daqui. Tá, ó, esse y
e esse y daqui. Então eu vou ter aqui 8 menos 2x sobre 3 vai ser igual a 7 menos 3x sobre 2. O que você faz? Meio pelos extremos. Então, fazendo isso aqui, você vai ficar com 2 que multiplica 8 menos 2x igual a 3 que multiplica 7 menos 3x. Então, aqui você vai aplicar a propriedade distributiva. Aí você vai ficar com 16 menos 4x igual a 21 menos 9x. Olha que legal. Temos já bem parecido com o que a gente viu na questão anterior. Fazendo essa situação aqui, a gente vai colocar, vai ficar com 9x, tá? 9x menos 4x igual a 21 menos 16. Então a gente vai ficar aqui com 5x igual a 5. Logo, x igual a 5 dividido por 5, portanto, x igual a 1. Achamos o valor 1 como a gente achou nas demais, tá? Então aqui, ó, a gente puxou para cá. Então veja bem, agora, gente, é só eu pegar e aplicar esse valor de x. Na outra eu apliquei o valor de x aqui, tá? Então agora eu vou aplicar o valor de x nessa outra aqui para você ver que vai dar certo. Então aqui eu vou ficar com y igual a 7 menos 3 vezes 1 dividido por 2. Tá? Isso aqui é 1 menos, tá? Deixa eu apagar, fica mais claro. Não, isso aqui é 1 vezes. E aqui, 1 menos. Então, y igual a 7 menos 3 dividido por 2. Logo, o y vai ser igual a 4 dividido por 2, onde o y vai ficar igual a 2. Então, veja bem, independente do método que nós utilizamos, tá? Independente do método que nós utilizamos, nós chegamos ao resultado que em qualquer método. Então, não importa o método que você usar. Use o método que você se adequar mais, porém, faça sempre aquele que te facilita. Veja que, às vezes, o caminho pode ser mais longo, tá? Então, isso você vai precisar treinar bastante. E aí, a gente chegou ao fim de mais uma aula nossa, tá? Do nosso curso de matemática para Polícia Militar do Estado do Paraná e o FPR, ok? E fica ligado que a gente vai trazer mais aulas, o curso ainda não acabou. Vem comigo, vem com tudo, deixa o teu comentário aqui. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda pra gente aqui no comentário que a gente vai responder pra você. E logo mais a gente vai estar sempre fazendo lives de diversas disciplinas aqui no nosso canal do Mais Militar. Tamo junto, força e honra, até